Solicito a presença, vereadores, registro a presença para abertura da sessão. Há quórum com 5 vereadores. Declaro aberta. Convido o vereador Sérgio Magalhães, PSB, para fazer a leitura do texto bíblico. Convido a todos que fiquem, por favor, de pé. Boa tarde a todos. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia cantarão este canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abriu as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Espera no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Hão de pisá-la os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Agradeço a leitura do texto bíblico. Solicito o vereador Zezito Maio para a leitura da ata da sessão anterior. Ata 70ª sessão ordinária, Palácio Atílio Viváqua, Avenida Marechal Mascarenha. Quórum para abertura: Davi, Fábio Lobo, Grandini, Max da Mata, Bolão, Vinícius, Wanderson. Dia do Senhor em Judá. Líder, vereador Devani, Rogerinho, Sérgio, Zezito Maio, do expediente constatar a leitura do referimento de indicações. Vereador Nami, cheque retornou ao presidente com o encerramento do horário regimental com supressão da ordem destinada. Os vereadores Luizinho e Rogerinho, maneira discutido pelo vereador Vansilmar, mantido por 9 votos sim, 1 voto não, 2 abstenções, veto total do projeto de lei de Rogerinho Pinheiro. Na internet, banda lá, projeto 171. Votos sim, 1 voto não, 2 abstenções, voto total do projeto Rogerinho Pinheiro. Retornou o vereador Vansilmar, vereador Luizinho, como presidente Davi, vereador Chegué. Nome cheque, retornou o presidente, voto não, voto total do projeto de lei 15, 2022, processo número 708, 2015. Ausentaram-se os vereadores Marcos da Mata e Rogerinho. Redação final do projeto de lei número 110, 2000, que continua o processo 410115, de autoria do vereador Ivani Ferreira, que denomina Travessia Eunice Maria Vasconcelos Vitória Logador, por localizar no bairro Fonte Grande. Aprovado com emenda por 9 votos favoráveis ao projeto de lei 7615, contínuo processo 409715, de autoria do vereador Devani Ferreira, que denomina Escadaria Marlene Fossiga do Nascimento Logador, por localizado, aprovado emenda por 9 votos favoráveis. De autoria do vereador Ferreira, que denomina Través Maria de Luiz Pereira Duarte, logador público, localizado no bairro Fonte Grande. O senhor presidente teve um encaminhamento da Comissão de Justiça para a elaboração da resolução final. Esgotada após a ordem do dia, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando os senhores vereadores a comparecer após a sessão ordinária, dia 3 de dezembro de 2015, 17 horas, para ao qual designou o expediente interno, ordem do dia, trabalho de comissão que mais envolveu sua sessão, 19 horas e 9 minutos, do que para constar foi elaborada apresentada, que após o livro aprovado pelo presidente, pelo senhor secretário, também pelo relator da ata plenária. Lida a ata, senhor presidente. Presidência, consulta o plenário se há alguma retificação. Não havendo, considera aprovada. Solicito a leitura do expediente interno. Me dá aí o papel. Expediente interno. Projeto de lei Neuzinha. Projeto de lei Nami. Indicação Davi Ismael. Indicação Rogerinho Pinheiro. Rogerinho Pinheiro.
Rogerinho Pinheiro. Indicação Marcelão. Marcelão, Marcelão, Marcelão. Indicação Marcelão, Marcelão, Marcelão. Indicação vereador Marcelão. Indicação vereador Marcelão. Indicação vereador Marcelão. Voto de pesar, vereador Serjão. Audiência pública, NAMI. Lido. Expediente interno, senhor presidente. Peço o vereador que faça, por favor, a leitura do expediente externo. Expediente externo, ofício da Prefeitura. Vetor matéria total do vereador Marcelão. Vetor projeto do vereador Zezito. E do expediente externo, senhor presidente. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emenda. Defiro todas as indicações, voto de pesar, requerimento de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Votos de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente. Passamos para o grande expediente, com a hora das lideranças partidárias. Liderança partidária, vereadora Neuzinha de Oliveira. Ausente. Vereador Devani Ferreira. Ausente. Vereador Max da Mata. Ausente. Vereador Zezito Maio. Líder do PMDB. Vou ler para quebrar o galho da galera que não chegou, mas depois dizer que a gente está passando. Pelo tempo de 5 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, vereador, a gente tem essa batalha. Se nós fosse fazer o que o regimento permite, rápido, poderia ter acabado a sessão, por causa da verificação de quórum. Aí depois, fica dizendo que é retaliação, que o vereador quer ir embora. Eu e Gandini, a gente batalha assim, que trava essas batalhas, que o vereador tem que ficar até às 19 horas. Eu concordo com o vereador Gandini. Mas tem que estar aqui também às 4, vereador Gandini. Não dá para eu, Vossa Excelência, vereador Sérgio Bolão, Marcelão, Davi e Vando, e a gente podia até fazer um acordo, um falta, outro vem, que tem que atender a comunidade. Mas são as mesmas pessoas, e as mesmas que chegam cedo. Vereador Gandini. Se fosse o contrário, eu tomaria a falta todo dia, eu, Sérgio Bolão, Marcelão e Vando. Tomava falta todo dia, porque eles não iam ter que a gente está tendo com eles. Não, sei disso da sua parte, não. Estou dizendo que Vossa Excelência ia fazer por isso, que eu estou falando que a gente tem esse debate aqui exaustivamente. E não adianta, por exemplo, a vereadora aqui, mas por isso que eu quero cortar o ponto. Tá, já estava cortado de contas aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem 8, 7 vereadores teriam cortado o ponto. Mas não é isso que nós queremos. Eu não estou querendo dedurar nem nada, não. É porque, vereador Gandini, é a mesma coisa, cansa. Todo dia, badege. Se não tiver uma peroa frita, não tiver um belezinho frito, não tiver uma ova, muqueca de ova, não tiver uma torta capixaba, se tiver um bobó, se não tiver uma coisa diferente, enjoa. Eu acho que a missão dos vereadores, não estou dizendo que todos têm aqui, nós não vamos ser demagogo, não. Tem aqueles que já acostumados, nós estamos aqui. E então, senhores vereadores, eu não vou nem concluir, vereador Gandini, só fazer essa reflexão. Muito obrigado.
Próxima liderança, vereador Davi Ismael. Vereador Davi, estando ausente por enquanto, vereador Luizinho Coutinho. Estando ausente, vereador Anderson Marinho. Rapaz, deixa eu ligar para ele. Liga para ele aí, pô. Daqui a pouco o repórter chega aí. Boa tarde a todos, senhor presidente. Ontem, na região da Grande São Pedro, iniciou um debate do PDU. Acho que é importante, vereador Zezito. É uma região de vários PDU que surgiu em toda a história do município de Vitória. Não se criou uma agenda de geração de emprego, de geração de renda. Porque existe um gargalo do lado da cidade de prestação de serviço, onde a comunidade mais carente sai de sua comunidade, recepcionista, telefonista, porteiros, vigilantes, e tem que se deslocar de uma comunidade mais carente para outra comunidade. Então, com a perspectiva de um PDU, Excelência, onde possa ser construído prédios e com vocação para prestação de serviço de maior importância, diminui a mobilidade e facilita a melhoria das pessoas no sentido de pegarem o ônibus e ir até o outro lado da cidade. Se eu puder me dar uma parte, terminar a parte. Dá a parte para o vereador Bolão. no final da vossa fala, se puder me dar parte, eu queria cumprimentar Vossa Excelência, pude até compartilhar aquela postagem que Vossa Excelência fez hoje. Eu também pensei que aquela calçada fosse um campo de futebol, vereador. Viu o senhor batendo a embaixadinha ali, eu falei, o Vando está revelando as potencialidades dele. Depois eu vi que era uma calçada em Nova Palestina, que Vossa Excelência não era um campo de futebol, era uma calçada que Vossa Excelência estava fazendo as embaixadinhas. Então eu quero cumprimentar Vossa Excelência, que eu não conhecia esse lado futebolístico de Vossa Excelência. Excelência, e eu não repeti o vídeo, não. Foi na primeira vez que eu consegui fazer aquelas embaixadinhas, não fiquei fazendo teste, não repeti, não. E dizer que é importante, e não é a calçada, não, Excelência, é uma rua de mais de 300 metros. Mais de 300 metros. Aquilo é capim na calçada, aqueles 50 centímetros? Capim, Excelência, capim. É capim. Vamos tratar desse assunto aqui também hoje, vamos falar isso. Da prestação de serviço para atender um marketing momentâneo. Precisa ser claro, a cidade precisa ser atendida no completo. Não é de passagem. Quem passa por uma rua é atendido e quem não passa por outra não é atendido. Então, numa perspectiva do PDU, a região da Grande São Pedro precisa tornar um potencial de investimento do poder público no sentido de futuro. Atrair investimentos, atrair empresas para aquela região. Mas a empresa só vai, vereadores, só participa se tiver atrativos, se tiver incentivos. E esses incentivos, por lei, garantido por lei. Ninguém investe qualquer coisa, qualquer imóvel, um supermercado, banco, que possa melhorar a economia de uma região com garantias. Se pode ou não construir. Então, pensamos que possamos, através do PDU, tornar a região da Grande São Pedro num novo ciclo de uma região que vai resolver um grande problema de mobilidade do município de Vitória. Eu acredito que a região da Grande São Pedro, é o vetor
passando ali pela Serafindeirense, que vai resolver, vereador Devani, os gargalos da mobilidade do município de Vitória. Vai passar por ali. E isso não pode ficar no isolamento. E é necessário que essa discussão, vereador Zezito Maia, chegue também ao governo do Estado. Chegue ao governo do Estado. Porque se pensarmos no PDU isoladamente, sem rebater no governo do Estado, sem ouvir o governo do Estado, vamos aprovar algo também e depois vamos ter que refazer, porque vai ter um projeto com entrave. Então, esse diálogo tem que ser participativo, tem que estar com as forças, tem que ser em conjunto. Vereador Sérgio. Parabéns, vereador, pelas observações. E eu diria, Vossa Excelência, complementando, não há como fazer um PDU em Vitória sem você imaginar a região metropolitana. Porque as cidades vizinhas influenciam diretamente na nossa cidade. Nós temos que observar esse detalhe importante para poder fazer um PDU coerente. Obrigado, Excelência. Passamos aos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereador Marcelão. Vereador Sérgio, pelo tempo de 10 minutos. Seguido, vereador Nami. Eu sei, não, porque você chegou não ainda. Ele hoje aí. Bom, boa tarde a todos que nos ouvem aqui, os vereadores, via internet, no plenário. Eu gostaria de destacar o prazer que foi hoje pela manhã nessa casa em fazermos a sessão solene em homenagem ao Dia do Supermercado. Tivemos aqui com os maiores supermercadistas de Vitória, reunidos aqui nessa casa, eu e o vereador Zezito, e, de fato, são instituições importantíssimas para a nossa economia, seja no município, no estado ou no país, instituições geradoras de emprego, geradoras de impostos, geradoras de comodidade, e foi interessante falar para eles que a Câmara de Vitória e a cidade de Vitória reconheceram o trabalho deles à nossa sociedade, inclusive aprovando a lei do Dia do Supermercado, que foi sancionada ontem pelo prefeito. Nós tivemos o privilégio de passar para eles aqui em nossa sessão solene em primeira mão. Essa lei já existe em âmbito nacional desde 1968, dia 12 de novembro, é o Dia do Supermercado, e replicamos a mesma lei no âmbito municipal. Podemos discorrer também sobre a necessidade dos supermercados participarem da discussão do PDU, uma vez que os estudos de mobilidade urbana modernos indicam para regiões ou bairros autossuficientes, onde as pessoas tenham que se locomover pouco para fazer suas necessidades econômicas, sociais, mais importantes, e uma delas é fazer compra, abastecer suas casas. Então, o conceito de supermercados, ele tende a evoluir dentro dessa ótica, dessa teoria, para supermercados talvez um pouco menores, mas em maior quantidade, em várias regiões, para que as pessoas possam ir a pé, de bicicleta ou de carro, sem ter que haver grande deslocamento para que essa atividade possa ser feita. Então, foi muito prazeroso
Foi muito bacana a homenagem que aqui pudemos fazer. Ontem estivemos mais uma vez na discussão do PDU na região de São Pedro. Tivemos importantes contribuições das lideranças que lá estiveram. É importante a gente trabalhar nesse PDU, vereador Zezito, no sentido de levar um desenvolvimento maior para aquela região da cidade, que hoje, nós olhando o mapa da cidade, vereador, praticamente a cidade está dividida em duas partes. A parte mais desenvolvida economicamente e a parte menos desenvolvida economicamente. E, a exemplo de Miami, que está fazendo exatamente agora um investimento de 40 bilhões de dólares da sua parte menos desenvolvida, para levar para lá melhores condições de vida, diminuindo assim violência, melhorando a qualidade de vida das pessoas que lá habitam. Nós poderíamos tentar fazer o mesmo aqui. Não que a gente tenha esse dinheiro para colocar, mas fomentando, incentivando, criando mecanismos que favoreçam as empresas que ali se instalarem, por exemplo, né? Criando vias arteriais maiores para que possamos levar o desenvolvimento até aquela região. A gente sabe que as vias levam o desenvolvimento. Você instala a via e a partir da via você começa a receber os empreendimentos. Então, é um lado que a gente não pode deixar de avaliar nesse PDU. Aquela parte da cidade é lindíssima. Nós temos um canal maravilhoso ali, vereador Anderson Marinho, que aquilo ali poderia ter uma ciclovia ali, beirando, contornando a Ilha de Vitória. Nós poderíamos ter ali várias atividades para atração do turismo, para as pessoas irem ali conhecer, com quiosques, né? Ações culturais. Então, nós precisamos, de fato, voltar as nossas atenções para aquela região da cidade, que é a região que mais precisa do nosso olhar. E para isso, mais uma vez, nós convidamos a todos que nos ouvem para, na próxima quarta-feira, participar da palestra de abertura dos trabalhos do PDU na Câmara de Vitória. Será lá no auditório da Rede Gazeta, com o renomado arquiteto e urbanista Willy Miller, vindo diretamente da Espanha, ele que hoje participa da elaboração do PDU da cidade do Rio de Janeiro, já participou da elaboração do PDU de cidades como Moscou, como as cidades dos Emirados Árabes, como Madrid, várias outras cidades importantes do nosso mundo. Eu aproveito também, vereadores, não poderia deixar de comentar a notícia política mais importante do dia, né, que foi feito ontem, que foi o presidente da Câmara de Deputados acatar e possibilitar dar início ao processo de análise do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A discussão, ela se alastra pelo dia inteiro, só se ouve praticamente isso nos nossos noticiários, e os sinais, pelo que parece, a economia está respondendo com sinais positivos, a Bolsa apresenta uma valorização que há muito tempo não apresentava, o dólar, por sua vez, recua, e todos brasileiros ficam apreensivos e na expectativa de que possamos dar um norte para o nosso país, uma vez que o nosso país precisa sair dessa indefinição, dessa falta de direção que estamos vivendo e que tanto prejudica o nosso país. A economia está fragilizada,
Ontem foi oficializado a possibilidade de termos um déficit enorme em nossas contas, o que sinaliza para uma queda de PIB ainda maior e um prejuízo maior para todos nós brasileiros, gerando desemprego, gerando uma arrecadação menor de impostos, gerando uma atividade econômica menor, enfim, todos nós perdemos. Então, nós torcemos para que esse processo seja conduzido com muito equilíbrio, dentro da lei, possibilitando o direito do contraditório, mas principalmente que seja célere, para que a gente possa sair dessa situação que há muitos anos o país não passava. E nós, brasileiros, precisamos estar unidos e principalmente dar uma demonstração de patriotismo para toda a sociedade, a começar por nós mesmos, lembrando, vereador Devani, a célebre frase do inesquecível presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, quando ele disse: não perguntem o que o país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer para o seu país. Então está na hora de cada brasileiro dar a sua contribuição para que possamos sair dessa situação que estamos para uma situação muito melhor que todos nós merecemos. Muito obrigado. Solicito ao vereador Sérgio que assuma aqui que o próximo orador sou eu. Com muito prazer, vereador Namichek, com a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, Sérgio, senhores vereadores, de fato, a notícia mais importante da política brasileira é essa tentativa de golpe contra um governo que venceu a eleição no primeiro e no segundo turno com 54 milhões de votos. Desde então, parte das forças derrotadas, não todas elas, já na quarta derrota seguida para a presidência da República, não aceitaram o resultado e até hoje tentam de qualquer maneira um artifício para depor a presidenta Dilma. Se tem uma pessoa digna e honrada na política brasileira, é a Dilma Rousseff. Essa operação Lava Jato e outras operações, tantas operações aí, podem ter certeza, essas operações vasculharam tudo e continuam vasculhando tudo sobre Dilma e sobre Lula também. E o que encontraram até agora? Nada. Estão levando agora a história da pedalada. Para quem não sabe, nenhum governo do Estado do Espírito Santo, por exemplo, eu estou falando de Vitória, nenhum deixou de recorrer a um artifício absolutamente corriqueiro. Quando chega no final do mês, o Banestes paga os servidores e depois a Secretaria da Fazenda completa lá o dinheiro. Isso é pedalada? Quantas e quantas vezes isso se fez por aí afora, desde a existência do Caixa Único? Isso é artifício contábil. Não pode mais, então não pode mais. Tem uma lei dizendo que não pode mais, então tenho agora uma lei dizendo que não pode mais. Mas até então, se podia e se fazia. Argumentar isso para depor a presidenta Dilma, é claro que é um golpe que não passará, que não dará certo. Não vai dar certo. A Dilma só precisa de 27 votos no Senado Federal. Uma parte, vereador. Ela tem 52 senadores na base de apoio. E na Câmara dos Deputados, que os golpistas pretendiam
aceitar o impeachment com maioria simples, conforme o regimento, não podem mais, porque tem decisão do Supremo dizendo que são 2/3, porque os golpistas tentaram uma maioria circunstancial, prevista em regimento, para fazer a deposição. O impeachment, vereador Sérgio, o impeachment é uma invenção norte-americana, a palavra é inglesa, não é grega, não é francesa, nem italiana, é inglesa. Os Estados Unidos, quando instituíram o presidencialismo, um presidencialismo que inspirou boa parte, ou quase todos os países presidencialistas do mundo. Na época não inspirou o Brasil, porque o Brasil optou pela monarquia, e outros países latino-americanos foram pelo presidencialismo norte-americano. A Europa era toda ou monárquica ou presidencialista, ou parlamentarista. Quando eles inventaram aquilo, os americanos, inclusive, já tentaram 3 vezes ao longo dos 200 e tantos anos de república. Nenhum impeachment teve conclusão lá nos Estados Unidos. Tentaram 3. Presidente, conclusão. Uma parte. Porque é um instituto absolutamente, quase que impossível de acontecer. Só em casos extremos. Não é? Até mesmo o Fernando Henrique estava dizendo outro dia que o impeachment não foi feito para a oposição inconformada depor um governo que eventualmente esteja com baixa popularidade ou chamado pela imprensa de incompetente ou coisa parecida. Foi feito para isso. Ganhou a eleição, porque a Constituição fala, e isso aí é importante para nós vereadores, inclusive. A Constituição diz que o voto popular, a maior demonstração de soberania e de democracia no Brasil é o sufrágio universal, é o voto popular. Ministro do Judiciário não tem voto popular, do Judiciário, é o voto popular. É por isso, inclusive, que a Justiça não pode tirar o mandato de ninguém, porque um desembargador não tem mais legitimidade para tratar desse assunto do que um vereador, porque o vereador não é ele, não é a pessoa, ele representa a soberania do povo, ele é um representante, por isso que é muito caro o mandato. O mandato não pode ser tirado, a não ser pelos próprios parlamentares. Só os parlamentares no Brasil têm soberania para retirar o mandato. No Judiciário não pode tirar o mandato. Daí porque essa é a valorização do voto, que tem que ser respeitado. Quem me pediu a palavra? Só para contribuir com o debate, Vossa Excelência falou que é o movimento dos que perderam nas urnas, mas o pedido acatado pelo presidente da Câmara ontem partiu do Hélio Bicudo, que é o ex-militante do PT, portanto conhece muito bem, não tem nada a ver com o derrotado. Não. Só para a vossa avaliação. Uma parte, vereador. Eu estou dizendo para que contribuir. Não foi a crise política que dificulta, inclusive, a retomada do crescimento econômico, do desenvolvimento no Brasil e tal. A crise política ela é gerada. Por um lado, vamos admitir, o governo, depois da eleição, depois da 4ª vitória eleitoral, talvez não tenha sabido aglutinar. Senhor presidente, Talvez não tenha. na época que o PCdoB, com o PT pediu... Não tem a parte, não tem a parte, Excelência. Espera aí, pede uma parte primeiro. Talvez esse governo não tenha sabido, no momento da vitória eleitoral, ter harmonizado os interesses e tentado uma articulação política, por um lado. Por outro lado, quem perdeu não se conforma da derrota. Essa crise, vereador Sérgio, ela é gerada a partir daí, do inconformismo de quem perdeu e talvez de pouca ou de insuficiente articulação política de quem venceu. Eu concordo. Nós tínhamos, tanto que o governo Dilma teve de mudar aí, tentar se reciclar para poder reconquistar a maioria. Vereador Zezito, quer dar uma parte, por favor, está à vontade aí. Depois o vereador Sérgio também quer falar? Vereador. Não, eu só acho gozado quando o PCdoB e o PT pediu de colo, não era golpe. Vocês estão a mania.
a pessoa ganha presidente, vai lá, rouba tudo, pega tudo, poca tudo e tem que esperar 4 anos para tirar. É assim. Isso que é o golpe. E outra coisa, eu vou só dar entra ali para Vossa Senhoria. Golpe estão se dando aqui na Câmara. Se Vossa Excelência não tiver uma reunião com a gente hoje, principalmente comigo, eu vou dizer que é com o golpe daí de cima. Vereador Nami, só uma parte, vereador. Vereador Vinícius. Só me tira uma dúvida. O pedido de impeachment, ele é legal ou ele é ilegal? O pedido de impeachment, ele é... Todos os grandes juristas dizem isso, não sou jurista. Não, de acordo com a Constituição. É que ele é pedido quando há um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é algo, o sistema democrático tá hostilizado... Mas o pedido de impeachment não significa que ela vai ser empichada. Mas é um esforço para o golpe. É um esforço para alegar isso, pedalada fiscal... É um esforço para o golpe. Eu estou falando isso, vereador, porque o presidente da Câmara é um conhecido corrupto, ou não é? Tem que pedir o dele também. Não, Senhor presidente. ele também não, o dele. Senhor presidente. Vossa Excelência não pode nem comparar a dignidade, a honradez de Dilma Rousseff com um vigarista vulgar, que é Eduardo Cunha. Pô, todo mundo sabe, não pode nem comparar. Senhor presidente. A Dilma, ela não está nesse nível, vereador Paulão. A solicitação de impeachment por parte do Hélio Bicudo, ele fala nas pedaladas fiscais de 2015. É importante frisar que o ano fiscal de 2015 não acabou ainda e foi votado ontem ou na terça-feira o ajuste fiscal. Foi. Então, ontem foi votado uma PEC que resolveu esse problema. Tecnicamente não cabe impeachment. A solicitação do impeachment é política. Então é só para contribuir com a fala de Vossa Excelência. Porque se queriam usar esse artifício malandro para poder empichar, então a Dilma mandou, vamos acertar isso, acertou lá, se o problema é esse. É igual a pedalada, a história da pedalada, essa de que 2016 rapaz, porque a Caixa Econômica antecipou um recurso para o pagamento dos programas sociais antes que o Caixa do Estado, do Governo Federal, da União, tivessem condições de cumprir esse compromisso. Saiu uma coisa usada e abusada em todos os governos daí para lá. Então, senhor presidente, eu queria deixar aqui patenteado, nós do PCdoB não vamos aceitar uma tentativa de golpe de Estado contra o governo democrático eleito, né, que é o governo da Dilma. Mesmo, senhor presidente, mesmo quando há uma reprovação por 70% da população brasileira... Sim, excelência. Teve governo que governou com o índice de popularidade mais baixo. Fernando Henrique, logo depois da eleição do segundo mandato dele... 70% de aprovação? Fernando Henrique foi a 8% de aprovação e o segundo mandato dele, 7% do segundo mandato dele. Logo depois que disparou o dólar, disparou o real, não sei o quê. Quando ele ganhou a reeleição, olha lá, 2 meses depois da reeleição... Vereador Sérgio, que Vossa Excelência vai ver. Os jornais estão tudo errado. Já é Fernando Henrique, não Porque é... Porque se fosse assim, vereador Sérgio... Os jornais tudo está errado. Nós não íamos precisar de eleição. Bate o Ibope, está impopular, tira. Vai para o poder quem? Quem estiver bem no Ibope. Eu não vou nem discutir com o Nami. Eu não vou nem discutir com o Nami. Tem que trabalhar para o parlamentarismo no Brasil. Um parlamentar que apoia a Venezuela, o que faz lá na democracia da Venezuela, em Cuba, é brincadeira. Eu não vou nem falar isso. Próximo vereador, inscrito, vereador Max da Mata. Ele está numa audiência na Justiça, como foi avisado aqui. Próximo vereador, Fabrício Gandini. Pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos. O vereador Nami fez um pronunciamento em um momento importante e a história nos ensina que nesses momentos importantes, onde ocorrem
questões tão relevantes para o nosso país, eu acho que a Câmara, de fato, deve se pronunciar, até para que lá no futuro as pessoas entendam como pensava o Parlamento de Vitória e como isso influenciava na vida das pessoas. Primeiro, parabenizar o PT por ter decidido, dar fim à era Cunha. Porque nós não podíamos ficar nesse jogo mesquinho, absurdo, que era preservar uma pessoa extremamente corrupta para que um processo de impeachment não fosse startado. É comprovado que o presidente da Câmara dos Deputados não merece ficar nem um segundo mais naquela cadeira. Então, o PT merece, de fato, quando decidiu os 3 deputados e os outros, merece até palmas nesse momento, porque seria absurdo, e eu acho que colocaria, de fato, a estrutura ideológica do PT num caixão se eles salvassem o Cunha da obviedade que é a gente ter que tirar esse câncer que impede, inclusive, reformas importantes do nosso país por causa de uma discussão pessoal de corrupção que está comprovada aí. Então, não vou agora, nesse momento, por divergência ideológica, achar que foi errado, foi correto a atitude do Partido dos Trabalhadores quando definiu não se vender, vamos dizer, a uma troca, a um escambo. Foi algo que a gente tem que bater palma de fato. Em relação ao impeachment, eu tenho minhas dúvidas se é o melhor caminho. Queria corroborar com a palavra do senhor que o Cunha já tinha que ir para Marte só com a passagem de ida. É do PMDB, do meu partido, mas não apoio nem 0,0,1. Agora dizer que o impeachment é um golpe também, tem que botar os dois juntos e mandar para Marte só com a passagem de Dilma. Mas eu vou perguntar ao presidente da casa aqui, que ele é o presidente da casa, o PCdoB, se ele vai autorizar a vender aqui a Câmara, sei como ele é presidente, e depois dizer que não sabe de nada. O que aconteceu com Dilma? Quer dizer, quebraram o Brasil, roubaram tudo e é golpe. Golpe eles estão dando na população. E eu acho que Cunha tinha que estar saindo de lá já desde, não tinha nem ter que entrar. Esse é o primeiro registro que eu quero deixar claro, até porque isso vai entrar na história da nossa casa, possivelmente, quando alguém... É importante, eu quero marcar essa posição aqui, que eu acredito que Cunha já não devia estar lá há muito tempo. Infelizmente, essa manobra aí esse jogo político mesquinho que está levando nosso país para cada vez mais para a dificuldade, é fato. Em relação ao impeachment, aí eu discordo um pouco do vereador Nami no conceito. Eu acho que todos têm direito de pedir. Tem direito. Nós temos lá 30 e poucos processos, são as pessoas que estão insatisfeitas. São as pessoas que acham que houve uma quebra de uma regra. E isso está dentro do processo democrático. Essa é a grande... Não podemos agora diminuir esse instrumento que está dentro de um regimento que foi votado democraticamente, que é um instrumento que pode ser utilizado. Então, eu também faço questão aqui, o segundo ponto, afastar qualquer discussão de golpe. Não existe golpe. Golpe é quando não se respeita as instituições democráticas. Então, o pedido está colocado e vai ser analisado pelo Congresso Nacional. No Congresso nós temos lá, bem ou mal, seus 513 deputados e que precisa de 2/3. Digamos, se 2/3 optarem pelo impeachment, é um processo democrático, não tem golpe. Uma parte, Gandini. Não tem golpe. Claro, temos mídia golpista? Temos. Em Vitória, no Espírito Santo. Temos mídia golpista no Brasil? Temos. Que gostariam que o Exército entrasse lá e acabasse com o governo. Mas nós não somos a favor disso. Pelo contrário,
respeite-se o processo legal. Quem estava desrespeitando o processo legal a todo momento era o presidente da Câmara, que deveria ter submetido ao plenário, como qualquer processo que é protocolado nessa casa, é submetido naturalmente. Então, falar que quem está pedindo impeachment, nesse momento, não é o Cunha. Na realidade, ele saiu da frente de um processo que foi startado por uma massa que está insatisfeita com o governo. Eu, pessoalmente, não acho que o impeachment é o caminho, até porque tira Dilma, entra quem? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Temer. Então, Michel Temer. Mal com ela, talvez, muito pior sem ela. Então, a reflexão, não sei, eu, sinceramente, meu partido tem posição pelo impeachment, mas eu, pessoalmente, tenho dificuldade de acreditar que uma sucessão com Michel Temer, uma coalizão com o PMDB à frente, a gente conhecendo o PMDB, eu tenho dificuldade que isso vai ser melhor. Mas nós temos uma certeza, Cunha precisa sair, urgente, até para que a gente faça as reformas importantes, não é para Dilma, não é para ninguém não, é para as pessoas. O país não pode ficar submetido a essa situação. Uma situação de chantagem, em que se discute a vida de 2 pessoas físicas, em detrimento das pessoas, de 290 milhões de pessoas da nossa nação. É um absurdo o que a gente está assistindo já há meses no nosso país. Há meses. A gente está assistindo algo absurdo. Não se faz um ajuste. Por quê? Porque precisamos negociar tudo. Porque temos um presidente da Câmara corrupto que quer se livrar, baseado em discussões, presidente da Câmara Federal, importante, porque pode ficar alguma dúvida. É terrorista eleitoral aquele cara. E que tá brincando com a nossa nação. Está brincando com a nossa nação. Tinha que ir para cadeia mesmo. Então, acho que esse processo deve ser célere, até para que ele não atrapalhe em mais nada, porque os mecanismos, inclusive para ganhar a eleição, a gente sabe como é que ele faz. Inclusive para ganhar aquela eleição que ele ganhou lá, enfrentando uma máquina. Só Deus sabe. O que foi prometido e o que foi dado. Um homem que você encontra 10 milhões numa conta no exterior, e que fala que não é ele, que fala que é do trust, e que vai para a televisão defender isso. É muito cara de pau. É muito cara de pau. E está aí, à frente de um poder legislativo, para vergonha de todos nós brasileiros. Todos nós brasileiros deviam ter vergonha de ter esse sujeito que devia estar algemado, talvez mais que o Delcídio. E Dilma também, tem que falar dos dois. Não tem nenhuma comprovação em relação a Dilma. Ela pode ser incompetente, pode ser um monte de coisa, mas que eu não vi ela numa gravação roubando, não vi ela fazendo. Então, assim, eu tenho dificuldade de achar que essa transição, ela não tem que ser na eleição, na próxima eleição. Eu acho que tem que ser na próxima eleição. A população fala, ó, cansamos disso. Mas o problema hoje não é só ela. O problema hoje é o nosso Congresso, que negocia palito para votar qualquer coisa, fazendo chantagem. Então é isso, eu queria deixar esse registro, porque eu sei que é importante que a gente se posicione nesse momento. Não foi qualquer coisa que aconteceu ontem. Muito mais, apesar do foco estar sendo o impeachment por causa da mídia, muito mais do que o impeachment, talvez bem mais relevante que o processo do impeachment, foi a decisão do Conselho de Ética de abrir o processo contra essa pessoa corrupta e que está à frente de um poder, subornando o país. Não está subornando Dilma, não, nem o PT. Está subornando o país e não deixando o país andar para onde que tem que fazer os ajustes para a gente sair desse mar de lama, literalmente. Encerrado o grande expediente, solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico do ponto
para a abertura da ordem do dia. Olá, senhores vereadores, vereador Devani, vereador Davi, vereador Fábio Lube, Dandini, Luizinho, Max da Mata, Neuzinha, Serjão, vereador Serjão, Vinícius Simões, Anderson Marinho. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia, iniciando com o regime de urgência, projeto em regime de urgência aprovado ontem, cuja ausência foi aprovada ontem. Não, pergunta mais. É o projeto de lei 258/2015, de autoria do Executivo Municipal. Já com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, já sem parecer da Comissão de Finanças e sem parecer da Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. O processo segue, então, para a Comissão de Finanças. Vereador Vinícius Simões. Na ausência do vereador Max, vereador Vinícius Simões. Senhor presidente, eu voto o projeto, dou pela sua aprovação. Como vota o vereador Wanderson Marinho? Votando no painel, excelência. No painel, é verdade. Votando no painel, vereador Anderson Marinho. Vereador Reinaldo Bolão. Vereador, você pode fazer a leitura da preposição, por favor? Vereador Anderson Marinho. Vereador Anderson Marinho. Projeto de lei protocolado dia 1º de setembro. Não, o vereador Anderson pediu para ler. Não dá para ler, não? Não, pode ir. Ele já relatou e já emitiu para ele. Deixa eu ler para o vereador. O vereador antes pediu para entender o que é o projeto. Não tem problema. Okay. Então, não Eu precisa... posso passar, posso autorizar o vereador Davi para ler? Exato. Então, vereador. Agora autorizado. pode, vereador. Se trata do projeto de lei protocolado dia 1º de setembro, número 258/2015, que faz uma adequação na nossa legislação, garantindo a efetivação da desconcentração administrativa. Então, para tranquilizar a todos, é tão somente uma adequação na legislação com vista àquilo que já existe, que é a desconcentração administrativa. Esse projeto Da Secretaria de Administração. é ótimo. a inscrição de cada secretaria ter um CNPJ, é isso, excelência? Isso, mas a gente não está votando isso. Isso foi decidido há muito tempo atrás por decisão do Tribunal de Contas e tudo mais. Não é o momento. A gente está fazendo uma adequação na legislação no que diz respeito à Secretaria de Administração, de modo que fica como atribuições da Secretaria de Administração: planejar, desenvolver e coordenar a política geral de gestão de pessoas, desenvolver estudos. 3, coordenar a aplicação política das carreiras e remuneração. 4, planejar e coordenar o sistema de administração. 5, planejar, desempenhar outras atribuições. Então é isso, vereador. A responsabilidade também, de punição também, excelência, é o próprio secretário, fica... Com a desconcentração administrativa, essa é, mas não estamos impondo responsabilidade. Isso já foi decidido há um bocado de tempo atrás. Vou acompanhar. Próximo, vereador. Colher os votos. Os vereadores podem votar no painel. O vereador Luizinho, o vereador Depois da explicação Reinaldo Bolão, o Anderson Marinho e Vinícius Simões. Ô líder. Já tem parecer, excelência? Aprovado no âmbito da Comissão de Finanças, com 4 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção.
projeto segue para a comissão seguinte, de fiscalização. Não estou conseguindo votar não, excelência. De leis. Vereador Devani. Eu voto a matéria, dou por sua legalidade com certeza e colho o voto dos membros desta comissão. Davi Ismael, Max da Mata, na ausência do vereador Max da Mata, vereador Rogerinho Pinheiro. Solicito aos senhores vereadores, vereador Rogerinho, marcando no painel, por favor. Três votos conforme o parecer do relator, aprovada a comissão, devolva a mesa, senhor presidente. Aprovado nas comissões pertinentes, o projeto entra em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar, o projeto entra em votação. Se aprova, não rejeita. Vereador Zezito, vereador Anderson Marinho, vereador Marcelão, vereador... Vereador Luizinho, já votou. Sejão, vereador Sejão. Sejão Magalhães, vereador Reinaldo Bolão, Neuzinha. Eu vou encerrar a votação, excelências. Encerrada a votação. 8 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. O projeto aprovado por unanimidade. Senhor presidente, próximo projeto de lei, número 200, contínuo no processo 7.122, de autoria do vereador Luiz Paulo Amorim, que obriga estabelecimentos que vendem motos 50 cilindradas a fixarem nas dependências conteúdo do Código de Trânsito. Comissão de Justiça pela constitucionalidade, Comissão de Defesa do Consumidor pela rejeição. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar, o projeto entra em votação. Sim, aprova, não rejeita o projeto do vereador Luiz Paulo Amorim. Ué, você tem que foi, Davi? Você não está votando o colega do seu partido? Ué, não é porque é do meu partido que eu voto, não. Rapaz. Só no meu vice-prefeito, Sérgio. Qual que é esse aí? É veto? E cobra Por que não? da bióloga. É o quê? Já tem lei falando. O quê? Projeto aprovado. 8 votos sim, 2 votos não. Senhor nenhuma presidente, abstenção. item 3 da nossa pauta, projeto 279 de 2010, vereador Fabrício Gandini, que vincula o reajuste salarial máximo do prefeito, vice-prefeito, secretário e vereador do município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, rejeitada inconstitucionalidade em plenário. Comissão de Finanças pela aprovação, votação maioria simples. Item 3 da nossa pauta. Senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria pode ser encaminhada. Matéria entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Eu vou com o líder. Senhor presidente, por que justificar meu voto? Deixa eu só proclamar o resultado, excelência. Vereador Davi, vereador Devani, vereador Fábio Lobo, vereador Luizinho, Coutinho. Agora eu vou esperar a Luizinha até ver se... Isso aí, garoto. Vereador Vinícius Simões, vereador Sajão, vereador Rogerinho, Bolão. Esse é o projeto que limita o aumento dos prefeitos, vice-prefeitos, etc. Vereador Reinaldo Bolão. Rogerinho já votou. Vou encerrar a votação então, excelências. Encerrada a votação. 9 votos sim, nenhum voto não, uma abstenção. Para justificar o voto, vereador Anderson Marinho. 2010,
o vereador Fabrício Gandini não tinha uma bola de cristal que o correligionário dele viraria prefeito, né? Talvez ele não teria apresentado esse projeto, até porque o prefeito, assim que assumiu o município de Vitória, a primeira coisa que ele fez foi aumentar o secretariado. Então, acho que fica uma coisa meio inócua. Queria que Gandini pudesse subir à tribuna e pudesse dar um esclarecimento melhor para a Câmara de Vereadores e para a sociedade. Vereador Gandini, para justificar a votação. Como eu não tive a oportunidade de explicar antes, o projeto ele limita, hoje é livre. Hoje o prefeito pode ter o aumento vinculado ao teto do judiciário. Hoje o vereador pode ter o aumento vinculado ao teto do deputado estadual. O projeto, ele é um projeto de 2010 realmente, ficou parado por mais de ano. Talvez porque na época não tive interesse, o pessoal não tinha interesse de votar para o João, né, o projeto. Depois, a gente teve que derrubar a inconstitucionalidade, foi dado inconstitucional. Talvez seja até inconstitucional, no entanto, o Tribunal de Contas, o vereador Zezito sabe disso, ele permite um reajuste apenas no valor que é dado ao servidor público. O que nós estamos propondo é que esse reajuste do prefeito, do vereador, do secretário, seja vinculado ao que é dado ao servidor público. Se não der nada ao servidor público, não dá nada para o prefeito. Se não dá nada para o servidor, como não deu esse ano, a gente não teve reajuste, porque a gente não teve, e a permissão do tribunal é se der aos funcionários. Então, é uma forma da gente incentivar o prefeito a dar reajuste para o servidor. Já existe essa liberação legal por parte do Tribunal de Contas em relação à Câmara. Então, o projeto ele vem regulamentar isso, até para que a gente não tenha, como ocorre é natural, porque as perdas são muitas, mas o servidor ele acumula as perdas, e o prefeito, o vereador, o secretário, acaba que pode reajustar no final e recompor essas perdas. Então, a gente tem que sentir a mesma dor que o servidor. Essa é a ideia do projeto, que a gente possa, ou a questão da inflação, que é uma permissão legal. Então, vereador, só me tira uma dúvida. Vereador. Vossa Excelência falou da questão dos tetos, né? Por exemplo, o deputado estadual tem um teto, que é o deputado federal. Da mesma forma, nós somos deputado estadual. O vereador do deputado estadual. Com esse projeto, ele altera, ele fica exatamente pelo servidor? Só pode aumentar no limite do servidor e da inflação do período. Não aumenta então, mais que isso. Não, era só para mim ter. Se tivesse sido votado antes, ele valeria a partir da data da publicação. Infelizmente, ele ficou um tempo parado, foi dado pela inconstitucionalidade, nós tivemos que trabalhar o plenário para que derrubasse a inconstitucionalidade, e a gente hoje consegue votar. Então, assim, é um projeto simbólico de respeito aos nossos servidores do município de Vitória. Queria justificar, senhor presidente. Vereador Vinícius, para justificar. Gostaria de parabenizar o vereador Fabrício Gandini por essa proposição. E o vereador Gandini, ele poderia, se ele quisesse, ter retirado o projeto, votado contra, ou não reapresentado novamente para derrubar a inconstitucionalidade. Mas mesmo sendo o prefeito da cidade correligionário do mesmo, manteve o projeto, derrubou a inconstitucionalidade e se esforçou para que o projeto fosse votado. Então, nós temos, vereadores, que valorizar ações como essas, valorizar. Mesmo que não sejam ações nossas, seja um outro vereador, mas todos nós votamos. Todos nós votamos. Então, vamos torcer para que a Procuradoria da Prefeitura de Vitória não entenda como inconstitucional.
Não. Vereador Devani, para justificar o voto. Vereador, senhor presidente, eu dei o meu voto abstenção, porque não havia entendido o projeto do vereador. Agora ele explicou. O vereador Vinícius falou com respeito à procuradoria. Se ela agir como ela vem agindo sempre, ela vai dar pela inconstitucionalidade. Agora, a iniciativa do vereador é indiscutível, que é das melhores possível. Ok? Mas a procuradoria, se vier agindo como age, é provável que dê pela inconstitucionalidade. Próximo projeto é o 103/2015, de autoria do vereador Devani Ferreira, denominando Travessa Helena da Penha Prate, um logradouro público localizado no bairro da Fonte Grande, sempre a Fonte Grande. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade com a emenda. O projeto está em discussão. Senhor presidente, eu vou discutir. Vereador Max da Mata para discutir o projeto. Você pegou uma fonte grande lá, hein? A travessa do samba, hein? Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham aqui na casa, Tião, liderança de Nova Palestina, aqueles que nos assistem através da TV Câmara. Eu vou tomar aqui o tempo dos senhores vereadores, porque eu fiquei muito preocupado agora, senhor presidente. Vereador Vinícius, tem filho pequeno, Nami. Tem uma discussão muito forte sobre esse vírus, esse Zika vírus, que eu recebi uma mensagem de áudio agora, senhor presidente, e eu repassei essa mensagem de áudio, porque eu não gosto de ficar repassando as mensagens sem antes averiguar se faz sentido ou não. É uma mensagem gravada aqui mesmo, em Vitória, por uma, acho que uma médica, que participou de um curso do CRM, e ia ter outro numa parte do hospital, ela falando. Mandei para minha prima, que ela é médica, ela é infectologista, e aí ela me disse assim, que o problema é que nem a classe médica ainda está conseguindo saber direito como lidar com isso. É novo isso. E o problema, senhor presidente, é que o que causa esse vírus, nas crianças principalmente, são danos, Luciana, cerebrais irreparáveis. Estava agora ouvindo na CBN, hoje identificado mais 2 casos desse Zika vírus na cidade de Vitória. E não só é acometido crianças e mulheres grávidas, mas crianças de até 2 anos. Crianças de até 2 anos. E o Zika vírus também traz lesões às pessoas adultas. E a orientação dos médicos é para uso do repelente pelo menos 3 vezes ao dia, se tiver menos de 30 graus. Nas extremidades do corpo, precisa passar o corpo todo, não. No corpo todo. Alô. Esse Zika. Alô. Alô. É porque tinha caído do som, por isso que eu não continuei, vereador Bolão. O orador pode ter concluído. Posso continuar, senhor presidente? Não vai. Não interessa, mas o orador tem que concluir o raciocínio. Isso é sabotagem para não ter audiência pública hoje à noite, não é?
O vereador pode concluir mesmo. Eu queria falar, senhor Porque presidente, nós queremos ouvir. é A que a televisão não orientação... está transmitindo mais. Depois eu falo novamente. Mas eu preciso ouvir isso aí. Depois eu falo novamente, presidente. A orientação é que, além de passar o repelente em todo o corpo das crianças e das pessoas, dos adultos, se faz necessário passar por cima da roupa. Por cima da roupa. Porque se passar só nas extremidades, nos bracinhos e nas pernas, achando que a roupa vai proteger da picada, a roupa não protege da picada do Aedes aegypti, que transmite o Zika vírus. Estão estudando bastante isso, parece que esse novo vírus para a gente no Brasil veio agora na Copa do Mundo. Veio na Copa do Mundo. Parece que começou na Bahia, inclusive. Ano que vem é ano de Olimpíadas no nosso país. Né? Então, assim, para nós que temos filhos pequenos, para o cidadão que tem filhos pequenos, para o cidadão recém-casado, como o vereador Fabrício Gandini, o vírus foi encontrado no sêmen. O vírus foi encontrado no sêmen do homem. Não há ainda, minha prima me explicou, que ainda não se chegou à conclusão se ele pode ser transmitido, se fica no corpo da mulher, através da transmissão pelo sêmen. Isso ainda não está comprovado, mas já foi encontrado no sêmen masculino. No leite materno. Então, sim, nós estamos diante de uma possibilidade de epidemia no nosso país. A comunidade médica está apreensiva, está ansiosa, e aí eu, como não vou ficar pagando para ver, vereador Rogerinho, estou trazendo essa informação aqui, já liguei para minha esposa, já pedi para comprar repelentes, tem alguns repelentes, parece mais vereador específicos para isso, que não estão sendo encontrados hoje nas farmácias da cidade de Vitória. Então, sim, e tem que ficar atento, porque em crianças de até 2 anos, você não pode passar qualquer repelente, né? É um tipo de repelente para crianças de até 2 anos, é um tipo de repelente para mulheres grávidas, né? A partir de 2 anos, aí pode passar um outro tipo de repelente. Pois não, vereador Rogelinho. Só para contribuir no debate com Vossa Excelência, lá na nossa região, Alto Itararé, bairro da Penha, São Benedito, foram encontrados assim, a maior quantidade, né, de pessoas infectadas. E no próximo domingo, vamos fazer um grande mutirão ali na região para subir ali, né, e tentar fazer um trabalho preventivo para que, de alguma forma, a gente consiga contribuir e diminuir, né, essa epidemia ali na nossa região. E a informação também que eu tive, minha esposa passou, é que a pessoa fica infectada ainda por 2 anos. Sim. Infectada ainda por 2 anos. E o Toninho, aqui o 16º vereador aqui da casa, acabou de falar que até as 15 horas da tarde é o período que eles mais atacam, né? Então, assim, baseado também na questão da temperatura, né, do clima. Então, assim, era só para contribuir com o debate de Vossa Excelência. Obrigado. Tem dois pontos ainda muito importantes. 2 pontos muito importantes ainda. Para concluir, como a lesão, senhor presidente, como a lesão é uma lesão cerebral, já pensou, vereador Vinícius, que isso tem impacto na nossa rede municipal de educação? Enorme. Isso tem impacto na nossa rede de educação. Hoje nós temos aí pouquíssimas crianças que necessitam de um acompanhamento especial na nossa rede municipal, pouquíssimas crianças, e isso se faz necessário, um acompanhamento todo especial. Com a ampliação desses casos de Zika vírus na cidade de Vitória, isso passa a ter um impacto direto na nossa rede municipal de educação. E o segundo ponto que eu queria abordar, senhor presidente... Só para encerrar, excelência. Só para encerrar, eu estava aqui
até falando isso com a minha família aqui, no grupo que nós temos, é o seguinte: Você não sacou ainda, não, mas eu saquei. nós estamos acostumados com um Estado provedor. Nós estamos acostumados com um Estado paternalista, assistencialista, senhor presidente. Aí eu tenho que elogiar o prefeito Luciano e a Secretaria de Educação, a secretária de Educação Deise. Elogiar o esforço no combate ao mosquito Aedes aegypti, a dengue, né, com carros fumacê. Eu tenho que elogiar os servidores da prefeitura, os agentes de combate à endemia, senhor presidente. E aí, assim, isso tem tudo a ver com a fala que o vereador Rogerinho disse agora. Nós, sociedade, não podemos achar que o responsável por acabar com o mosquito, o Aedes aegypti, é a prefeitura, é o governo do Estado, é o Estado. Não é o Estado. Quem fomenta o mosquito na nossa cidade, senhor presidente, são as pessoas que não cuidam dos seus quintais, que jogam lixo em qualquer lugar, que jogam pneu e outras coisas mais, que acumulam água parada na cidade. Vaso de planta, enfim, uma infinidade de questões. Então, assim, faço um apelo, senhor presidente, não à prefeitura nesse caso, que tem trabalhado para o combate ao mosquito, mas eu faço apelo nesse caso à própria sociedade capixaba, à própria sociedade de Vitória, que possa olhar por si só e por seus irmãos. Obrigado. Só lembrando, vereador Max, que domingo o prefeito vai realizar um mutirão ali no bairro da Penha para tratar exatamente dessa campanha contra o Zika. A matéria próxima. A matéria continua em discussão, não havendo quem queira discutir, a matéria pode ser encaminhada, não havendo quem queira encaminhar, ela entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Camelão, você vai autorizar aí ou não? Bota aí, não tá ruim, gente. Camelão. Está com defeito esse troço, Luiz? Talento. Vereador Sumarinho, vereador Sejão, Rogerinho, Max da Mata. Vereador Sejão, vereador Rogerinho. Essa é a votação, excelências. 9 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Quero justificar meu voto, senhor presidente, rapidamente. Vereador Max da Mata. Só para justificar meu atraso na sessão, eu tinha uma audiência hoje às 3h30 e acabou agora quase, eu, enfim, saí correndo de lá para cá para poder pegar ainda a sessão em funcionamento. É por isso que eu atrasei. Obrigado. Pegou em tempo, excelência. O regimento só fala em corte de ponto para o vereador que não chegar em tempo da ordem do dia. Vossa Excelência chegou antes do final da ordem do dia, portanto, Vossa Excelência está dentro do regimento. Vereador Marcelão? Já tinha sido até justificado, vereador Max. O vereador Serjão já tinha justificado a sua ida lá. Agradecer então ao vereador Sérgio Magalhães que justificou meu atraso. Obrigado. Só justificar, fazer vereador Fabrício Gandini. O vereador Max tocou ontem a vereadora Neuzinha fez a fala sobre a importância dessa discussão do Zika vírus. E, de fato, a gente não sabe o efeito disso daqui a, vamos dizer, 9 meses, que é o período de uma gestação. Mas a gente sabe que isso pode ser um dano social enorme, pelo que está se calculando já. Então, o vereador Max falou da importância da prevenção.
E teve uma época no Brasil, eu acompanhei uma entrevista, vereador Nami, do Fantástico, eu acho. Teve uma época no Brasil que o Aedes aegypti foi exterminado do país. Exterminado do país. Eu achei aquilo impressionante como isso era... Eu nunca achei que isso fosse possível, né? Como a rubéola. Ontem a ONU proclamou o Brasil livre da rubéola. Então. Proclamado pela Organização Mundial de Saúde, ontem. E parece-nos que, diante da gravidade desse vírus, porque o Aedes aegypti a gente acostumou com ele, falar a verdade. A gente acostumou a viver com a dengue, né? Mas com essa nova modalidade, vamos dizer assim, talvez exista necessidade de um esforço parecido com o que foi feito na década de 50. O Exército foi chamado a nos ajudar em Vitória, o estado de emergência foi decretado e nós precisamos, todos nós, eu acho, como legisladores, nesse momento em que a gente tem diversas crises, mas essa é uma crise que pode afetar o futuro, inclusive de muita gente, inclusive o futuro dos governos, né, que terão que lidar com essa perspectiva nova. Então, só fazer esse registro da importância da gente se envolver com esse assunto agora, que ainda é possível se conter essa epidemia. Só para lembrar, o prefeito está convocando seus vereadores, convidando para acompanhá-lo domingo, a partir da pracinha do bairro da Penha. Rogerinho, é só perguntar ao Rogerinho onde para andar naquela região lá, porque é a região com indicações de maior infestação, ou de maior risco da microcefalia, do tal do Zika. Senhores vereadores, esgotada a pauta de hoje, vamos encerrar nossa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, terça-feira que vem, no horário regimental. Então, uma boa noite.